Olá, estamos de volta para mais uma unidade, uma abordagem e continuação da disciplina hermenêutica bíblica. Vamos pensar e entender, os requisitos necessários para aquele que se interpreta, para aquele que tem a intenção de interpretar as Escrituras, a palavra de Deus. A necessidade de interpretação bíblica não é de hoje. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, os quais os ignorantes e os instáveis torcem, como também fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. O apóstolo Pedro vai colocar que alguns pontos das cartas paulinas são de difícil compreensão, são de difícil entendimento. Logo, os indoutos, os incautos, os falsos mestres, falsos profetas e assim outros mais, que não têm qualquer princípio moral, firmeza, tal, etc., eles vão interpretar de uma forma errônea as escrituras e levar outros também a compreender. Logo, a disciplina hermenêutica é tanto para mim, para você, que somos leitor, intérprete, para que possamos de fato compreender o que está escrito, e também ao levar o conhecimento aos outros, ao levar a exposição das escrituras, possamos levar de uma forma séria. Logo se percebe, dentro dessa disciplina, dentro deste fazer hermenêutico, que é necessário princípios morais, certos princípios para que a interpretação das escrituras de fato esteja de acordo com o texto sagrado. Então a função da hermenêutica é nos aproximar do texto bíblico, do seu sentido, da sua realidade, para que alcancemos a verdade que de fato o texto quer nos comunicar. De fato há grandes dificuldades e abismos, obstáculos entre o texto escrito, entre nós que estamos interpretando, mas você e eu, com certeza, com os métodos universalmente aceitos, com os princípios ortodoxos, que são válidos dentro da ciência hermenêutica bíblica, será possível, então, a compreensão. Vale aqui diferenciar desde já que há hermenêutica geral e hermenêutica específica. Na hermenêutica geral, fazemos uma análise de textos comuns. Já dentro de uma hermenêutica específica, se faz análise de textos sagrados, leis, profecias, poesias, histórias, etc., que é o nosso caso, que é uma hermenêutica especificamente para entender, para compreender as Escrituras. Percebemos também que ao estudar as Escrituras se espera, é necessário para aquele que interpreta as Escrituras alguns aspectos muito importantes. Um desses aspectos são a objetividade, que não permitir que fatores externos interfiram na pesquisa. Por que isso? Muitos textos ou muitas passagens bíblicas, para que se compreenda, é necessário buscar, pesquisar, na própria Bíblia Sagrada, mas também em outras fontes, para a compreensão. E é interessante ter essa objetividade para não permitir fatores que vão interferir nessa compreensão. Também se espera do intérprete das Escrituras que ele tenha um espírito científico, ou seja, não ignorar os fatores externos no processo da pesquisa. Logo, aquele que interpreta as Escrituras se espera, se imagina que ele vai fazer a interpretação de uma forma imparcial, de uma forma científica, para que se compreenda as Escrituras. Também o intérprete que de fato quer chegar à interpretação das Escrituras, ele não pode ignorar a dependência necessária do Espírito Santo, a dependência espiritual para que entenda o texto sagrado. Lembra daquela passagem das Escrituras, quando Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Ele falava por parábolas para os seus ouvintes,
mas aos seus discípulos dava entendimento. Logo, o entendimento das Escrituras perpassa, sim, pela objetividade, pela pesquisa, pelo entendimento ali de uma forma imparcial científica, mas também pela dependência do Espírito Santo. Também se espera daquele que vai interpretar as Escrituras observar certas características necessárias para a compreensão das Escrituras. A primeira característica e o primeiro aspecto a ser observado é observar o texto, é considerar o texto dentro do seu contexto. Contexto seria os versículos antes, depois, seria os acontecimentos antes, depois, sejam eles remotos, sejam eles próximos daquilo que está sendo relatado. Também é importante, no ato de interpretar as Escrituras, para justamente entender aquilo que está escrito, é observar o vocabulário do escritor. São cerca de 40 escritores, autores sagrados. Logo, cada um tem o seu linguajar, tem o seu vocabulário próprio, seja ele um grego mais comum, seja ele um grego mais erudito, e assim por diante, um hebraico mais arcaico, um hebraico. Então é necessário observar o vocabulário justamente para compreender de fato aquilo que o escritor queria expressar dentro da sua linguagem, dentro do seu vocabulário próprio. Também relacionar os textos da Bíblia entre si a fim de compreender a mensagem final. Isto em razão também daquilo que nós aprendemos dentro da Reforma Protestante, que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, o texto é compreendido pelo seu contexto sagrado. Logo, se eu quero entender aquilo que Paulo fala da Nova Aliança, eu tenho que voltar nas passagens bíblicas do Antigo Testamento para compreender a Antiga Aliança, para então entender agora o que ele está falando da Nova Aliança e compreensão. As Escrituras Sagradas, se percebe, se encontram nela, duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Natureza divina porque é um livro, é um texto, são escrituras sagradas, inspiradas pelo Espírito Santo, para que chegasse até os seus destinatários da sua época, para que chegasse até nós hoje para a compreensão. Logo, temos a ação divina, o impulso divino para as Escrituras, para a composição das Escrituras. Ao mesmo tempo, nós temos a natureza humana, pois entendemos e compreendemos que na teoria da inspiração, Deus vai usar os aspectos humanos daquele que escreve para o registro das Escrituras. Ou seja, vai usar o vernáculo, vai usar a forma de pensar e etc. que cada escritor tem para registro das Escrituras. Não importa se ele é um estatista, se ele é um camponês, se ele é um fazedor de tenda e assim por diante a sua profissão. Deus vai usá-lo para escrever dentro das suas capacidades, dentro das suas características. Logo, há tanto um aspecto humano quanto divino. Então é necessário, ao interpretar as Escrituras, considerar o vocábulo bíblico, o vocábulo humano, mas também interpretar com discernimento espiritual. Então se espera daquele que vai entender as Escrituras, compreender as Escrituras, reverência pelo texto. Não considerar a Bíblia como um livro qualquer, não considerar a Bíblia como um jornal, como um outro texto sem qualquer valor. Não, pelo contrário. Seria considerar a Bíblia como palavra de Deus, acreditando que é um livro inspirado, que o seu autor, segundo se pensa, também está presente no momento, no ato da interpretação do fazer hermenêutico. Também se espera daquele que interpreta as Escrituras, seria até um requisito para interpretar, o acolhimento do texto, receber o texto de fato como palavra de Deus. Assim como Esdras, ele propôs em seu coração em buscar a lei, cumprir e ensinar. Logo, para conhecer a verdade, é necessário reverência, é necessário um acolhimento, também é necessário o desejo de conhecer a verdade, se aprofundar, é ler as Escrituras de uma tal forma que nós venhamos entrar para a história, venhamos entrar e contextualizar de fato aquilo que está sendo dito, escrito ali, para que haja uma compreensão real
do texto sagrado. Então, os elementos básicos para a compreensão das Escrituras, para a interpretação das Escrituras, são o autor, o texto e o leitor. O autor é aquele que escreve, é aquele que registra a passagem bíblica. Considerar quem foi o autor, o contexto que ele viveu, a sua forma de pensar, o seu linguajar, o seu vocabulário, é essencial para a interpretação das Escrituras Sagradas. Então, é saber quem é o autor e buscar informações, um texto sagrado e etc. sobre aquele que escreve. Mas, às vezes, podemos se deparar com cartas ou com textos bíblicos que não há um autor, não há um registro exato de quem escreveu. Daí uma dificuldade, mas há uma forma de se interpretar quando não se sabe ao certo quem é o escritor de uma determinada passagem. Também é interessante observar que nós estamos e vamos analisar um texto. Daí tem que se pensar se esse texto vai ser considerado literalmente, alegoricamente, como que o texto vai ser interpretado. Seja ele o texto de uma carta, seja o texto de um evangelho, de uma profecia, do conjunto de leis, do conjunto de poesias, do texto sagrado. E temos também na interpretação, nesta comunicação entre a palavra e aquele que interpreta, o leitor. Até então se pensava que deveria ser levado mais em consideração o autor e aquilo que está escrito para a compreensão. Nas hermenêuticas modernas já se pensa que aquilo que o leitor entende, que aquilo que é a experiência do leitor será fundamental para a compreensão das Escrituras. Enquanto nos princípios mais ortodoxos, mais universais, o leitor vai considerar o texto no seu contexto, vai considerar o texto no propósito do autor, do escritor, do seu destinatário, e depois aplicará para a sua vida. Mas já há, dentro da hermenêutica, uma concepção que o leitor vai determinar a sua interpretação baseado no seu contexto de vida, na sua experiência. Independente se o leitor vai determinar a interpretação pela sua vida ou não, o leitor é quem interpreta, é aquele que interpretará o texto sagrado. E a forma dele pensar poderá influenciar nessa interpretação. Logo, aquele que interpreta tem que levar isso em consideração e ter esta preocupação na hora, no momento de interpretar as Escrituras Sagradas. Então, o autor ele vai ser estudado dentro do seu contexto, o seu estilo, a sua forma de pensar e levado em consideração a sua obra ali registrada. O texto tem que ser considerado dentro do estilo que foi escrito, dentro do seu contexto, seja ele um contexto lá judaico, um contexto romano, um contexto grego, um contexto babilônico e assim por diante, para que de fato seja compreendido o texto. O leitor do texto sagrado precisa observar então a necessidade de uma leitura objetiva do texto, deixando à parte tudo quanto possível a sua subjetividade. Por que isso? Para que ele de fato chegue a uma interpretação real do texto. Se a sua subjetividade tiver uma tônica maior, falar mais alto, possivelmente nós vamos de repente até pressupor aquilo que já está no texto. E é necessário, para uma interpretação real daquilo que está escrito, permitir que a intenção real do autor ali seja revelada, que quando ele escreve, ele tem um propósito, e quando o seu leitor recebe aquele texto, entenderia de uma forma, então teria que ser levado tudo isso em consideração. Um outro detalhe também, que são elementos básicos da interpretação, é levar em conta o significado, a significação e o tema daquilo que está escrito. Deixa eu ler aqui para ficar melhor esclarecido para você. Significado seria então o texto produzido dentro de uma linguagem, o verdadeiro sentido das palavras que nos possibilita encontrar o significado. Exemplo, João capítulo 21. Temos lá o diálogo entre Jesus e João. Jesus pergunta: Pedro, tu me amas?
Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Até então parece que Jesus está falando uma coisa e Pedro está respondendo a mesma coisa, está tudo certo, tudo normal. Tu me amas? Ama. E assim por diante. Mas quando vamos buscar no texto original, o amor que Pedro se refere que tem por Jesus, não é no grego o mesmo amor que Jesus pergunta a Pedro. Um amor que Jesus pergunta, que Jesus quer de fato saber se Pedro o amava, era o amor ágape. Seria o amor incondicional. Já o que Pedro está se referindo é que ele tem por Jesus o amor de irmão. Logo, o significado real do texto é levado aqui, é percebido aqui, quando se percebe a intenção real daquele que escreve e de fato as palavras que foram usadas. Enquanto o que seria a significação? Significação seria a relação que se estabelece entre o texto e o seu leitor, ou seja, a aplicação para a minha vida que estou interpretando. O significado seria o sentido real, o significado seria a interpretação literal. Já a significação seria a aplicação. É aceitável, é comumente aceito, que as aplicações ou significações podem ser diversas, enquanto o significado, enquanto a interpretação, enquanto o sentido é um só, ou seja, aquilo que de fato o autor tinha a intenção de se expressar. Daí falamos de intenção do autor, né, a intenção autoral daquilo que está escrito para a compreensão. Também é interessante pensar nesses requisitos para a interpretação que há um assunto em voga, há um assunto sendo abordado. Então, aquele que interpreta as Escrituras, ele vai buscar, além de quem é o autor, além do significado, da significação, vai buscar também o tema, né, o propósito, o assunto principal que está no texto para a compreensão das Escrituras. Logo, nós temos que considerar, né, as regras das palavras que eram usadas na época para que são usadas de hoje. Né? Os vernáculos estão sujeitos às transformações do tempo. A palavra que eu uso hoje, que você usa hoje, não tem talvez o mesmo significado há 100 anos, há 200 anos atrás. Assim também, as palavras que os judeus, os escritores bíblicos usaram, podem ter outros significados nos dias atuais. Dentro da matéria bibliologia e também das línguas originais, né, nós aprendemos que as palavras elas têm um significado próprio, logo eu tenho que buscar traduções mais fiéis ao original. As traduções podem ser equivalente, dinâmica, justamente para facilitar a leitura daquele que lê as Escrituras. Mas enquanto intérprete, eu não vou buscar só uma palavra que me facilite a compreensão. Eu vou buscar a palavra dentro do seu original. Qual foi a palavra de fato usada e qual era o significado da palavra no contexto que foi usado para a compreensão. Logo, esta palavra, além do significado ser considerado, também vai ter que ser considerado o contexto, em que contexto esta palavra ou tais palavras foram usadas. Daí se chega de fato à interpretação das Escrituras. Percebemos com isso que há regras, há normas a serem observadas para a interpretação das Escrituras. Como normas, nós temos que pensar nos caminhos, que é chamado no grego de métodos. Caminhos, métodos. Temos aqui um primeiro método chamado de método analítico, que consiste em fazer uma análise das partes do texto, visando compreendê-lo como um todo e seguindo os passos. Quais passos? Observar, interpretar, correlacionar e aplicar. Ou seja, as partes serão subdivididas, o texto será analisado detalhadamente, né? Desde os seus contextos, desde as suas linguagens usadas ali. E aí se espera então que o intérprete observe atentamente cada detalhe, cada ponto de vírgula, e depois de observar, levantar palavras-chave, levantar informações principais, ele vem então interpretando, né, correlacionando, ou seja, ligando os pontos, as passagens, para que de fato possa chegar à interpretação e da interpretação
a aplicação. Também temos o método sintético, que busca descrever o todo a partir das suas características. Ou seja, em vez de buscar detalhes, vai buscar a ideia principal, o sentido principal. Seria um exemplo aqui, quando Jesus responde a pergunta: quem é o meu próximo? Jesus conta uma parábola. Muitos gostam de dividir e tentar entender a parábola em partes. Mas a parábola só tem um sentido, só tem uma ideia principal, que é mostrar quem é o próximo. Então, de uma forma sintética, nós diríamos ali dentro daquela parábola que Jesus quer ensinar sobre o amor ao próximo. Quem é o próximo? Aquele que necessita da ajuda, necessita do socorro. Logo, de uma forma sintética, vai se buscar entender o todo a partir das suas características. Também há o método temático, que busca-se no todo, né, no texto como um todo, o tema em questão. Talvez você diria, o tema poderia ser salvação, mas aí você teria que levar em consideração o que significa salvação naquela passagem que você está lendo. Então o tema, mas aqui quando nós falamos do método temático, seria o assunto principal que vai ser buscado e entendido. Também temos aqui o chamado método biográfico. O que no método biográfico fazemos e buscamos entender? Quem foi o personagem tal? Quais informações há sobre aquele personagem? Porque o personagem bíblico, ele é importante, de fato ele é importante. Mas o mais importante é o que ele representa, o que ele significa, o que ele deixa de lição, o que ele deixa de revelação sobre quem Deus é e como que Deus age na história do personagem. Até porque percebemos e entendemos que dentro de uma teologia bíblica, o mais importante não são os personagens, mas sim quem os personagens estão revelando, quem os personagens estão trazendo de informação, de conhecimento sobre Deus e a sua vontade. Então percebemos que há métodos, há regras, há requisitos que o intérprete deve observar para entendimento nas Escrituras. Em primeira mão, será meio que mecânico para entendimento, observando regras, observando parâmetros, mas no cotidiano, no fazer hermenêutico de uma forma corrente, acabará sendo automático, sendo mais tranquilo o entendimento das Escrituras. Isto tudo para chegar ao sentido real, sentido único do texto, ou seja, a interpretação verdadeira do texto, para após chegar à interpretação verdadeira, aplicar o texto sagrado na vida, na prática cristã. Essa é a ideia desta aula, justamente entender requisitos e métodos que o intérprete pode e deve usar para entendimento das Escrituras sagradas. Que Deus abençoe a sua vida.